zero caspa. E Skin, do jeito que o povo gosta. Estamos chegando nesta quarta-feira com os donos da bola para falar muito de dupla Grenal, tem muita informação, a janela de transferências para a entrada na Europa está aberta, né? E os jogadores do Inter, especialmente, muito assediados, tem saída iminente. Hoje é o dia da final da Libertadores, o Inter não está nela, então a gente acompanha meio à distância. Tem rodada do Campeonato Brasileiro, não com a dupla Grenal, mas com 2 jogos importantíssimos, tem muita coisa para a gente falar. Tá passando na tela aí já os nossos canais de interatividade, você vai participando pelo Twitter, pelo Facebook e também conferindo bastidores lá no nosso Instagram. Estou aqui com a nossa bancada, hoje com a presença do Fabiano Baldasso. Um beijo a todos vocês. Ribeiro Neto e Daniel Oliveira, tudo bem, rapaziada? Beleza, tranquilo. Beleza, Ribeiro? Olha, tá tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Almoçou bem? Cara, eu... Pô, mas esse é um momento raro, tudo ótimo. Não, Ribeiro, eu acordei hoje com a agenda para lá de positiva. Eu estou acreditando... então tu esqueceu a agenda do apito final. Não, é para TV é uma coisa. Tá. Ah, entendi. Tu diz uma coisa na TV e outra na rádio. Beleza, isso é coerência. Entendi. Não sei se vocês notaram, eu estou muito elegante. Chico, não vamos falar de final de Libertadores da América. Não, tu não precisa disso, cara. Não vamos fazer isso. Por quê, Baldasso? Porque, cara, não interessa. Isso é frustração. É muita depressão para um dia só, cara. Aliás, hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro. vocês sabiam que hoje é o Dia Internacional do Tigre? Ah, tu tá de sacanagem. Não, é verdade. Tu tá de sacanagem. Não tô de sacanagem, pô, não ia fazer essa brincadeira aí, mas... Pô, tu acabou com o dia do Baldasso. Eu abri falando em Libertadores e tu veio com essa notícia. Só um pouquinho. Que coincidência infeliz, né? Vamos Um dia que poderia avançar. ser o primeiro jogo da final da Libertadores da América pro Inter, né? Vamos avançar um pouquinho. Se existe Só um pouquinho, tá? Que eu tenho que chamar uma... Cara, se existe o Dia Internacional do Tigre, é porque deve haver o Dia Internacional de todos os bichos. Segue o programa, Chico, é melhor. Bom, está muito próximo do Internacional anunciar oficialmente a saída de Charles Arangues. E com a venda do volante para o futebol europeu, uma vaga vai ser aberta no time, né? Vários jogadores estão na disputa, confira. A água já está alcançando o campo de jogo. Ou a gente pode dizer que a água está batendo na cintura, algo do tipo. É que o Inter precisa vencer para esquecer a eliminação para o Tigres na Libertadores. Agora é colher os cacos e voltar com o brasileiro e tentar chegar na parte de cima, que é o nosso objetivo. O bom é que a semana está livre para treinamentos. Jogo só no domingo contra a Chapecoense. Dias preciosos para Diego Aguirre ajustar a equipe. Dias importantes para Charles Arangues, que negocia com o futebol europeu. Isso quem tem que resolver é a direção e o próprio jogador, né? Mas se for bom para as duas partes, a gente deseja sorte para ele. A gente sabe que ele vai fazer muita falta para nós. Mas esse é o futebol e vida que segue. Me falaram que está muito pronto, que está muito perto, ou que tem uma possibilidade dele e talvez algum outro, pero por agora está tudo igual, porque não é uma certeza absoluta, é uma possibilidade grande. Só de pensar em perder Arangues, Diego Aguirre já deve estar preocupado. Mas o treinador tem outra tarefa importantíssima para se dedicar no meio dessa história toda: escolher um substituto para o chileno. Anderson é uma das opções e tem uma característica parecida com a de Arangues. Pode jogar mais recuado ou mais avançado. Já o Wellington Martins é volante mesmo e pode voltar ao time titular após se recuperar de lesão. A comissão técnica também tem jogadores ainda mais defensivos para o setor, como Nilton, Nico Freitas e Bertotto. Claro que são características diferentes do Arangues. O Arangues é um cara que está sempre correndo, não para de correr 1 minuto no jogo, e isso nos ajuda bastante ali atrás. Mas é o Aguirre que vai decidir. Temos grandes peças aí para o professor escolher. Fazer a equipe embalar no Brasileirão é o grande desafio. Então, encontrar um novo Arangues no elenco será mais um para o Inter. Bom, já a gente debate quem pode ser o substituto do Arangues. O Dourado até deixou muito claro na coletiva de que até no grupo de jogadores isso é assunto, né? Que a saída dele é iminente. Só que de ontem para hoje a gente está tentando acompanhar as informações e tem muitas notícias, porque tem o assédio da França, né? Do Olympique, tem do Bayer Leverkusen e do Leicester da Inglaterra, né, Baldasso? Vamos lá. São 3 propostas oficiais que já foram feitas pelo Arangues. A primeira do Olympique de Marseille, 9 milhões de euros. Está fora. Não disputa com esse valor.
Depois o Bayer Leverkusen da Alemanha ofereceu oficialmente 12 milhões de euros. E ontem à noite, por intermédio do empresário Jorge Machado, o Leicester da Inglaterra ofereceu 15 milhões de euros, que é o valor que o Inter quer e que o Sonda quer. Só que Arangues não quer jogar no Leicester da Inglaterra. O Arangues quer jogar no Bayer Leverkusen, que até acenou com a possibilidade de chegar a 15 milhões. Mas se não chegar, está feito o impasse. Tá colocado em impasse. O Arangues não quer jogar no time que chegou ao valor que o Inter queria. E o Bayer Leverkusen, que é onde quer jogar o Arangues, não chegou aos 15 milhões de euros. O Wendel joga no Bayer Leverkusen? Sim. Por que o Inter não propõe um baita negócio? Eles levam o Jefferson e o Arangues, tá? Por um valor X e traz um Wendel. Aí eu vou repetir, agora eu vou ser Ribeiro Neto. Vai me doer muito. O Inter precisa de dinheiro. Não é só isso. Não, gente. o Sonda também, né? Só um pouquinho. O Wendel é um jogador com potencial para um clube maior do que o Bayer Leverkusen. O Wendel talvez valha hoje mais que o Wendel vale mais que o Arangues. Não vai voltar para o Brasil. Tu tá tratando o Wendel como um lateralzinho que surgiu aqui. Eu só dei uma ideia. Não é ideia. É que tu tem que falar em valor de mercado. Valor de mercado do Wendel hoje talvez seja maior que do Arangues. Que valor de mercado é uma coisa muito subjetiva. Tá, mas não vamos discutir o que não vai acontecer, né? Porque o Jefferson, estou falando do Jefferson. Só para informar, o Leicester, ele era da segunda divisão britânica, subiu agora, né? E é um clube realmente muito ínfimo assim, em termos de Europa. Mas botou no papel que o Inter queria e que o Sonda queria. Tá né? bem, mas se eu sou o jogador... Aí é que tá. E se o jogador não quiser? Se o jogador não quiser, o jogador pode dizer que para ele não é uma evolução profissional? Quer pegar um embalo para falar do Jefferson, já dar a informação completa? A Sampdoria fez uma proposta de 5,5 milhões de euros oficial pelo Jefferson do Internacional. E o que falta? Também sob intermédio do empresário Jorge Machado. O Inter não aceitou. Meu Deus. O Inter quer 6. Nossa. E hoje, possivelmente, chegue a segunda proposta da Sampdoria, que pode chegar a 6. Se chegar a 6, ele está vendido. Olha, não dá para 5,501, não Mas é importante dizer isso, porque eu vi o Ribeiro Neto falando algumas bobagens em relação a esse assunto hoje no apito final. Valor de mercado, não somos nós que estabelecemos pela nossa opinião do que é um jogador. Não. Então tu vai dizer que eu estava certo, foi o que eu falei. Não. Valor de mercado é o seguinte, se tu colocar a camisa oficial da seleção brasileira, tu passa a ser um artigo muito valorizado. Mas foi o que eu falei no apito final. Mas não vamos também, Ribeiro Neto, como tu fizeste, tratar o Jefferson como um perna de pau. Não é. E outra coisa, vende de uma vez. Ninguém é burro. A Sampdoria viu o Jefferson, não só num DVD que recebeu, como supôs o Ribeiro Neto, porque isso se fazia na época da fita VHS. Hoje tu consegue informações com todo mundo. Claro. A Sampdoria vê no Jefferson potencial para ser um grande jogador. Tá bom. Por isso está oferecendo isso. Eu acho um bom negócio para o Inter. Nossa, eu diria mais. Eu vou dizer o seguinte, eu acho um excelente. Uma frase, eu ajudo a levar no aeroporto. Não, eu ajudo a levar, faço o check-in e pago uma torrada na sala de embarque. Olha que a torrada no aeroporto custa mais. Não, vai 1 milhão de euros, vai ali. 1 milhão de euros morre em outro lugar. Não, esse é um negócio que o Internacional não tinha nem que pensar em mais 500 mil euros. Olha que a Sampdoria pode voltar atrás. Não. O detalhe é o seguinte, ó, se a Sampdoria disser, não, nós não queremos. Tá, mas pensando bem, não dá, vamos fechar, né? A gente sabe que a barganha faz parte da negociação. Mas... Essa é a carreira mais meteórica que eu vi no Internacional nos últimos anos, tá? 15 jogos, seleção brasileira, e depois do que aconteceu contra o Tigre, Sampdoria. Eu lembro de um caso parecido, o Danilo Silva. O César Prates, né? Foi por 4 milhões de euros. Essa do Danilo Silva foi milagre. Vocês querem uma prova numa analogia que eu vou fazer aqui do que significa ter vestido a camisa da seleção brasileira? 5,5 milhões de euros é o mesmo valor que a Fiorentina ofereceu ao Grêmio pelo Wallace, que todos nós sabemos é um jogador de muito mais potencial do que o Jefferson. Só que o Jefferson vestiu a amarela da seleção principal. O Fernando saiu por quanto para o Shakhtar? Por 8? Você chegou a 8? Não, você chegou a 8. Não, foi 8. O Rodrigo Moledo, quando saiu, foi por 5 milhões. O Rodrigo Moledo, né, foi 5 milhões de euros. Quando o Rodrigo Moledo saiu. O detalhe é o seguinte, o Jefferson hoje ele já passa a ter a condição dele até contestada. Sem dúvida. Contestado no Internacional. Então, olha, pode ser um negócio da China para o Inter. O Jefferson não foi o único responsável pela derrota para o Tigres, mas foi o principal responsável. Eu sei que o Jefferson, nos bastidores, a gente sabe que o Jefferson tá brabo com as críticas. Não, ele botou inclusive na rede social, no Instagram. Não, vamos contextualizar, só para contextualizar, Ribeiro. O Jefferson, ele está
chateado com as críticas em relação ao seu temperamento. Que tinha subido para a cabeça a seleção. Porque ele disse que isso não aconteceu. É que, na verdade, talvez o Jefferson não tenha entendido a crítica. Primeiro que a crítica que se faz a ele é a desempenho. Ele não está jogando bem desde que foi para a seleção. Possivelmente que perdeu o ritmo. Pode ter sido por ritmo de jogo, mas essa crítica eu ouvi, Chico. E pode ter sido por uma mudança de foco também. Normal. Mas a mudança de foco não significa, de repente, ele ter subido para a cabeça. Isso, eu acho que ele não entendeu. O subir para a cabeça, que eu entendo, é o estrelismo. Isso. Tá? É a prepotência e a arrogância. Que eu me parece não foi o caso. Não é estrelismo, é que essas coisas são até difíceis de tu se mas mexe, né, cara? O que eu digo é o seguinte, ó. O cara, claro, a carreira é meteórica, tu vai para a seleção, a tua estima fica muito elevada. É verdade. E quando acontece isso, às vezes, tu se julga capaz de fazer coisas que tu não fazia com aquela perfeição que tu fazia antes. O que eu estava falando pro Jefferson, e olha, para mim não importa se ele está bravo ou não, porque a minha função aqui é opinar. E claro, ninguém gosta de ser criticado. Aí é o direito que ele tem de ficar bravo. Não, ninguém gosta. Então assim, ó, eu acho que ele saiu da casinha dele, do arrozinho com feijão que ele fazia e muito bem. E aí, com o desentrosamento, com a falta de ritmo de jogo, falta de isso proteção, acabou afetando o seu potencial. E que agora, com o que aconteceu lá, pode ter afetado a sua estima. Por isso que eu estou dizendo, tem que ter um trabalho com esse jogador, para botar ele de volta. Né? Só que o presidente Vitório Pífero não ia mentir, né, gente? Ele disse que nenhuma jovem revelação do Inter seria vendida no meio do ano, né? Estrela em ascensão. Ou será, que é o caso do Jefferson. Não sei. As jovens, ele pode até argumentar o contrário. Estrela em ascensão do Inter é William, Jefferson, Alisson, Dourado e Valdívia. Eu discordo. Tu vê como a gente pode ter várias interpretações. Eu acho que ele não é uma estrela em ascensão. Mas quais seriam as estrelas em ascensão? Só o Dourado, então. Só o Dourado. Mas ele é um dos jovens promissores. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque o promissor... é um neologismo, né? Pois mas aí é que está, o Chico. É que a declaração ela leva a várias interpretações. É que nem o não vendemos craques. E aí saiu um jogador de graça. E o Scheid foi vendido na ocasião. Ô Chico, sobre o assunto que a matéria propõe, do Arangues. Aqui eu quero discordar do Daniel Oliveira, que possivelmente seja o maior narrador de futebol em atividade no rádio brasileiro hoje. Quando o Zé Aldo Pinheiro está aí, tu fala a mesma coisa. E quando deu um indicativo da sua opinião de que o Wellington Martins deveria ser o substituto do Arangues. Gente, o Inter contratou um jogador por R$500 mil por mês para ser o substituto do Arangues. Que não demonstrou nada ainda. Como assim? Então não é para ser o substituto do Arangues. O Anderson não vai jogar na última linha, Ribeiro. O Anderson veio para ser o reserva da segunda função do meio-campo. Se o Anderson não der a resposta agora com a saída do Arangues, que se dê um jeito de rescindir o contrato. Porque ele ganha R$500 mil para isso. E até agora ele foi um jogador só de lampejo. Mas o Baldasso, lá na origem... saída do D'Alessandro? Lá na origem, ele não foi contratado para substituir uma eventual saída do Arangues. Ele foi contratado para ser um jogador, até para substituir eventualmente o D'Alessandro, o Valdívia, o Sá, para ser um jogador de múltiplas funções. O Anderson não tem características hoje, pela sua condição de jogar na última linha. O Anderson tem que vir de trás. O Anderson ficou muito tempo sem jogar, veio fora de forma. Por isso que eu acho o seguinte, esse jogador não vai dar resposta esse ano. Por isso que eu falo do Wellington Martins. Eu confio muito mais no Wellington Martins do que no Anderson esse ano. De repente, seguindo uma melhor preparação e tal, pode ser que o ano que vem o Anderson possa dar certo. Eu não acredito esse ano. É que o Wellington Martins também tem esse problema, entre aspas, né? Ele ficou sem jogar muito tempo. Mas o Wellington Martins não tem capacidade de chegada, Daniel. Eu acho um jogador bem interessante. Ele não chega na área. Não, o Anderson, pela qualidade, Baldasso, pela qualidade, característica, é óbvio que esse cara é o Anderson. É dele que eu espero, né? Mas na prática não tem sido, né? Pois é, mas aí tem que ver o que está errado. Esse é o ponto. Eu não... Vocês nem cogitam Bertotto, Newton como o Bertotto é um menino. O Bertotto tem que ser o reserva do Anderson. O Bertotto não é primeiro? Não, ele pode jogar na segunda também. Sabe, Baldasso, eu acho que o Bertotto está muito mais para reserva do Dourado. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Tem link, tá? Não se surpreenda do que eu vou falar antes, mas tem link que nós estamos falando. Sabe o que eu sonhei hoje, Baldasso? Eu sonhei que o River tinha vencido a Libertadores da América e motivado,
porque o River já está no Mundial, né? Mas motivado por essa conquista, tinha o River feito uma proposta para o D'Alessandro jogar o Mundial pelo River. Quer que eu acredite que tu realmente sonhou isso? Sonhei isso, hein? Não, eu já disse isso. Eu acho que agora sim, Ribeiro, nós podemos começar a pensar num processo de transição para a substituição do D'Alessandro. Mas eu acho que o Inter até pensou, tá? E aí é que eu discordo. Com o Anderson? Com o Anderson. Eu acho que vocês estão louco da cabeça. O D'Alessandro, para mim, joga em alto nível. Chico, não é isso. Não é isso. Nós concordamos com isso. A questão é a fadiga dos metais. É isso aí. O D'Alessandro chegou numa condição no Internacional que ele se irrita com corneta da imprensa, se irrita com corneta de torcedor do Grêmio, se irrita com a própria... O D'Alessandro se irrita com tudo. Eu me irritaria também. Se eu tivesse o tamanho dele e tivesse que ouvir um monte de baboseira todos os dias, eu me irritaria também. Só que é o seguinte, velho, o D'Alessandro está por aqui. O D'Alessandro não tem mais saco para nada no Rio Grande do Sul. Isso é o sinal claro da fadiga dos metais. Eu até não chegaria tanto. Eu acho o cara assim, que traz um jogo beneficente aqui em Porto Alegre há poucos meses, que pretende que isso seja anual, o cara que está adaptado aqui, eu não vou achar que o cara está cansado. Tu só me permite não dar um pouco de continuidade nisso, em relação ao que tu disse, só para fazer um parênteses. Tá? Não. É assim, ó. Aqui eu não estou decretando o fim do D'Alessandro. Claro que não. Tá? Ainda é um eu grande acho que o D'Alessandro ainda tem vida útil. Mas é um processo que o Internacional tem que começar tem que acontecer já a viver. E o que eu digo começar a viver? Começa a olhar no mercado um provável substituto. Porque o Internacional fez isso quando trouxe o Dátulo. Ele não trouxe o Dátulo para jogar com o D'Alessandro, ele trouxe o Dátulo para substituir o D'Alessandro. E aí o D'Alessandro ficou. Eu digo mais. Então, não tem mal nenhum do Inter procurar um jogador. O Internacional fez isso quando trouxe o D'Alessandro. Exatamente. As pessoas vão lembrar disso. Quando o Fernandão saiu por uma proposta do Qatar do Inter, e nem era uma proposta tão alta assim, o Inter deixou ir embora. Quando o Yarley se despediu chorando, o Yarley ficou bravo com o Inter, porque o Inter não fez nenhuma força para ele ficar e ele foi para o Goiás. E era o momento da transição. A torcida ficou indignada com o Internacional. Tinha que fazer. As igrejinhas, elas têm que se desmontar. Só que naquela época, o que o Inter fez? O Inter contratou, quando saiu o Fernandão e Yarley, D'Alessandro, Guinha Azul, Nilmar e Magrão. E foi campeão da América de novo. Será que precisava tirar o Yarley, que jogou muito depois no Goiás, muito depois no Corinthians? Será que precisava tirar o Yarley naquele momento? Os desgastes são naturais com uma convivência muito longa. Nós que já casamos várias vezes sabemos disso, Chico Garcia. Então eu sou tentado a acreditar, que este é o momento em que a relação da D'Alessandro Inter talvez esteja começando a se desgastar. Cuidado com a separação. Eu não sei se é um desgaste. Eu não sei se é um desgaste. Vai ser dolorosa. Vai ser dolorosa, até porque o Inter neste momento deve mais de R$1 milhão para o D'Alessandro em atrasos de direito de imagem e luvas. Vai ser bem complicado. Eu até não vejo tanto desgaste assim. Eu não vejo tanto desgaste, mas eu entendo que esse é um processo que o Inter vai ter que... Vem cá, de uma hora para outra isso vai acontecer. Eu não tem como projetar 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Mas o D'Alessandro não será eternamente jogador do Inter. Isso é uma obviedade. Mas eu espero que ele cumpra o contrato até o fim de 2017. Mas se ele não cumprir... faz o contrato para quem? Não, Chico. Chico. O contrato é uma proteção. Se ele não cumprir, tu não vai criticar o D'Alessandro, né? Por quê? Vem cá, se o D'Alessandro não é obrigado a cumprir o contrato dele, Chico. Se ele não cumprir, tiver uma proposta... Ele já cumpriu, ele já fez o que ele tinha que fazer. Se ele tiver uma proposta melhor... Não, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso. Alguma coisa com isso. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele é um ídolo. Não vai manchar essa condição. Vai chegar um momento que ele vai ter que parar. Ou parar de jogar futebol, ou parar de jogar no Inter. Isso é natural. Agora o Inter tem que estar preparado para a saída dele. E por isso que se vasculha o mercado. Por exemplo, tinha um jogador chamado Manquelo, um argentino, que o Internacional chegou a buscar informações sobre ele. Quem? De repente, para tentar agregar esse jogador, trazer esse jogador para, quem sabe, num futuro ser um substituto de um dos dois. Essas coisas, não deu. Elas acontecem de forma natural. É tudo bem que o Inter fez um grande investimento na época, através do Sonda, e trouxe o D'Alessandro para ser... talvez não imaginasse que ele fosse ser o que acabou se tornando, mas trouxe um grande jogador. Agora... Por exemplo, o Inter trouxe o Dátulo, tentou outros jogadores que não vinham. O próprio Arangues, se falou no Arangues, ser um substituto do D'Alessandro. Sabe que eu acho que para substituir o D'Alessandro, o Inter vai ter que procurar no mercado um jogador que tinha mais ou menos o perfil do D'Alessandro em tudo. Por exemplo, o Inter vai ter que procurar um jogador que tem uns 26, 27 anos de idade,
afirmadíssimo no futebol. O Carlitos Tevez um pouco mais jovem. Não, lembra do Diego dos Santos? Esse acho que passou um pouco. Passou. Deve estar com 30 anos. 32. Esse já passou. Mas esse não tem o perfil de liderança como tem o D'Alessandro. Pois é, não sei, mas tem que ser jogador já afirmado. Tem que buscar na Europa um jogador afirmado. Gastar uma banana de dinheiro e trazer um substituto. A gente falou muito sobre a negociação do Arangues, né? E hoje é incrível, né? Como é a tecnologia, a rede social. Nós estamos vivendo um reality show de informações em que... Gostei disso, como bonito isso. E o Ribeiro acha que foi por um DVD que a Sampdoria se interessou pelo Jefferson. O reality show, isso aí é a vida que está virtualmente se contrapondo à realidade. O empresário Jorge Machado, ele postou no seu Instagram a foto da reunião com o presidente do Internacional, Vitório Pífero, com o diretor do Grupo Sonda, Roberto Moreno, e com o representante do clube inglês. Está escrito Leicester, mas se escreve Leicester City. Se diz Leicester City, o Anderson Perry, grandes pessoas. Uma negociação que nós já havíamos revelado através da imprensa e que o empresário coloca portas abertas para o público. Interessante isso, né? Esse processo. Mais um detalhe interessante. O empresário do Arangues é o André Curi, que é quem está tentando levar ele para o Bayer Leverkusen. Que é o cara que tem relações com aquele sul-americano... o grandão. Que é um grandão que trabalha com diversos clubes da América do Sul. O Machado não conhece o Arangues. O Machado nunca falou com o Arangues na vida dele. O Machado só é um cara que tem uma proposta de um clube inglês pelo Arangues e levou para o Sonda e para o Inter. E a proposta é a única que chega ao valor que o Inter quer. E agora? Só que o André Curi disse hoje de manhã para o repórter Bruno Ravazoli, o Arangues não vai jogar na Inglaterra, o Arangues quer jogar no Bayer Leverkusen. Só que aí, o Bayer que faz uma proposta de 15 milhões. Se a do Bayer é de 12 e a do Leicester é de 15, de repente o Bayer e o Arangues quer ir para o Bayer, de repente chega em 13, 13,5. Cara, abaixo do 15 o Inter não abre mão. Cara, depois que tu sente o gostinho do maior... Tu vê que o euro tá valendo muito. Mas que situação interessantíssima, né? Por isso que o Internacional tem que ter uma consideração especial com o Sonda. Quer dizer, o Inter não pagou o Sonda, não pagou o Arangues. Não pagou o Sonda. Não pagou o Arangues. Então, não pagou o Arangues. Então, o que acontece? É o Internacional que vai definir. Pô, o Sonda, ele não rasga dinheiro, mas ele é um baita parceiro. Eu já disse, o Inter, tem duas coisas que o Inter tem que fazer. Primeiro, mudar o hino para segue tua Sonda de vitórias, ao invés de Sonda de vitórias. E segundo, botar uma estátua do Sonda do lado da do Fernandão. Impressionante. Bota uma estátua. Impressionante. Quer dizer, o cara que é o dono do Arangues, que deu o dinheiro para contratar o Arangues, ele manda menos do que quem... Tem um percentual do Arangues, mas que deve para ele. O Inter não pagou o empresário, não pagou o jogador e diz o valor que tem que entrar para que ele receba na venda do cara. Que baita negócio. E daí depois paga o Sonda com o dinheiro que o Sonda vendeu. A contratação. A contratação do D'Alessandro pelo Inter, o acerto era que o Sonda investiria metade do valor para contratar o D'Alessandro. Aí o Sonda casou a metade do valor e o Fernando Carvalho disse para ele, mas eu não tenho outra metade também. Aí tá bom, eu caso outra metade. E o Carvalho, mas eu não consigo pagar o salário do jogador. Não, deixa que nos 6 primeiros meses eu pago. Cara, estátua pro Sonda, né? Estátua. Impressionante, cara. Meu Deus. Ribeiro Neto, vamos falar do que tu entende aí? Pode ser agora? Tu não gostou da chamadinha? Olha, eu quero te dizer que tu tem até as 2 da tarde para chegar aí. Se tu fizesse o elogio correto para mim. Mas tu não entende do que tu vai falar? Olha, eu entende entendo, muito, inclusive, olha... Olha o jeito que eu tô, cara. Tu tem melhorado muito. Eu tô elegantérrimo. Isso, olha aí, calça moderna. É um milagre, realmente. Eu tava pensando, gente, que eu tava virando quase um Brad Pitt. Eu já sou o Brad Pitt dos Pampas. Sabia que ter uma vida sexual ativa deixa você mais inteligente? Isso mesmo. Pesquisas comprovam que sexo é uma fonte de prazer. Faz bem para o corpo, para a alma e para a saúde, meu amigo. Por isso eu indico para você o Ativa! Ativa você na Ativa Sempre. Um estimulante poderoso, indicado para homens de 20, 30, 40, 50 e lá vai pedrada. O Ativo não vicia e age vários dias no seu organismo e deixa você preparadíssimo para os momentos de amor e de paixão.
Coisa boa, né? Ligue 3081-0700 e aproveite a promoção das 5 vantagens Ativo. Desconto da central, facilidades no pagamento, embalagem discreta, entrega grátis e, se você quiser, sigilosa. E ela leva o energético, o Ativo Gladiador, de presente para você fechar a promoção com chave de ouro. Então, ligue agora, 3081-0700. E por que, gente? É você na Ativa sempre. E olha, se você tiver vergonhinha, você, minha amiga, faça o serviço por ele. Ô Ribeiro, tu lembra o Brad Pitt, mas no filme Benjamin Button, no começo do filme. Aliás, o skate estava na entrada do estúdio, que eu escolhi ele na parede. Tu tá com inveja da minha elegância, é isso? Não, acho que tu é um cara jovem, tu anda de skate, pô. Legal. Beleza. Tem um levantamento do Footstats, esse debate vai gerar polêmica. Segundo o levantamento do Footstats, que é um instituto aí que cuida das estatísticas aí do Campeonato Brasileiro, o Ribeiro Neto vai gostar dessa informação, o Luan, jogador do Grêmio, é o melhor finalizador da equipe no Brasileirão em 2015. Da equipe. Mas aí vem o complemento, que o Baldasso vai gostar também. Em 15 jogos, ele finalizou 40 vezes. 17 certas e 23 erradas. Ótimo. Porém, apenas 2 gols marcados. Muito bem. Ou seja, alô Footstats, ele não é... Tchau pra ti. Porque o que é... Não. Primeiro lugar é o seguinte... O que a gente faz com a informação é outra coisa. Deixa eu interpretar. Está correta. Não. Me interpreta o que é 17 certas. Não sei. É bola na trave, 17 certas é quando a bola vai no gol. A bola bate na trave. Quando vai na casinha. E o goleiro defende. Isso não quer dizer nada. Não, só um pouquinho. O Lula perdeu vários gols. Mérito do goleiro. A culpa é do Footstats, porque o Footstats parece um computador que não parece, ele é um computador. Então, acabou a história. Não acabou a história, Ribeiro. Por quê, Baldasso? É baseado numa observação. Não é observação. É baseado num dado. E um dado é muito interpretativo. Não te ataca, Ribeiro. Não vai ser a primeira tese do Não é. O Luan, vou te botar, o Luan perdeu o gol aquele contra agora? Sport. Não, na cara do goleiro Criciúma? Não. Criciúma. Ele perdeu. Aquilo ali é certo ou errado? Depende. O goleiro também foi bem. O Footstats é certo. Isso aí o Ribeiro tem razão. Então, acabou. Isso aí, ó. Esquece. Peraí, só um pouquinho, gente. O Footstats é Campeonato Brasileiro, não é Copa do Brasil. Não, eu tô te dando um exemplo. Então teu exemplo foi pro ralo. Foi pro ralo, porque é o que eu quero dizer. O Ribeiro realizou certo. Ele chutou da casinha. Isso não quer dizer que ele tenha chutado certo. Gente, duas coisas. Ele perdeu o gol porque não sabe finalizar. Qual é o melhor finalizador do Campeonato Brasileiro? Sim. Lucas Prato, tem 4 gols. Pra te ver o nível do O Luan tem 2. Só um pouquinho, mas isso é geral, Ribeiro. Tu quer relacionar o Luan com quem? Com o Van Basten? Tem que relacionar com o que está acontecendo agora, né? Cara, eu só quero que ele aprenda a chutar só isso. Ele, o Lucas Prato e todos os outros do Campeonato Brasileiro. Gente, o Ribeiro está cometendo um erro, que é grave. Pô, a cabeça da matéria ela foi mais explicativa do que isso não tem. Nós estamos falando do Grêmio. A estatística é que ele é o maior finalizador do Grêmio. Ninguém está dizendo, Ribeiro, que ele é o maior finalizador do futebol brasileiro. Ele é o maior finalizador do Grêmio. Sim. E tanto é verdade que ele é o maior finalizador do Grêmio, que tu defende a tese que ele não sabe chutar, que ele tem dificuldade para chutar. E a tua tese ela é baseada no grande número de oportunidades que ele tem para fazer gol. Mas os números são bons para ele. Claro, o que eu quero dizer é o seguinte, não é do Campeonato Brasileiro, mas de fato do Grêmio, ele é o jogador que mais finaliza. Hoje é o principal. Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu queria mandar um abraço aos amigos do Footstats, que serve como base para muito analista de futebol. E é uma inovação, é algo importantíssimo e que dá um embasamento que faz com que a gente não seja apenas palpiteiro. Deixa eu só terminar agora, eu posso terminar também. Não te irrita, Baldasso. Agora eu posso terminar, né? Quem não se baseia em dados, eu acho que a estatística pode não mostrar tudo. E defendo que não mostre. Mas a gente tem que interpretar. Mas não se basear em dados, tendo os dados à disposição, é no mínimo arrogância da nossa parte, como está sendo o Ribeiro Neto. Eu não sou arrogante, eu só estou tentando argumentar e contrapor. E quem não entende